Há muito tempo, os israelitas, que eram um povo especial para Deus, começaram a fazer coisas que Deus não gostava. Então, Deus permitiu que um grupo chamado Midianitas os fizesse passar por tempos difíceis por 7 anos. Os midianitas eram muito fortes e fizeram com que os israelitas se escondessem nas montanhas e cavernas. Sempre que os israelitas plantavam suas comidas, esses midianitas e outros povos chegavam e destruíam tudo, até os animais. Eles pareciam muitos, como enxames de gafanhotos. Os israelitas ficaram muito tristes e pediram ajuda a Deus. Deus então enviou um profeta para falar com eles e lembrá-los de que ele os tinha tirado do Egito e dado uma terra especial. Deus pediu a eles para não adorar os deuses de outros povos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Gideão, enquanto ele estava escondido malhando trigo. E essa foi uma parte importante da história que nos conta sobre como Deus ajudou os israelitas a se libertarem dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu para mim e disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Mas eu respondi: "Ó Senhor, se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as coisas incríveis que nossos antigos contam sobre Deus nos libertando do Egito? Parece que Deus nos abandonou e nos deixou nas mãos dos midianitas." O Senhor me olhou e disse: "Com a força que você tem, vá libertar Israel dos midianitas. Não sou eu quem está enviando você?" Eu estava surpreso e disse: "Mas Senhor, como posso fazer isso? Minha família e eu somos os menos importantes, e eu sou o mais jovem." Então, o Senhor me tranquilizou: "Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem apenas um." Mas eu ainda tinha dúvidas e pedi um sinal. Eu disse: "Por favor, Senhor, não vá embora até que eu traga uma oferta para você." O Senhor concordou, e eu fui e preparei uma oferta com um cabrito e pães sem fermento. Coloquei tudo em uma rocha, e o anjo do Senhor tocou a carne e os pães com a ponta de seu cajado. Eles se transformaram em fogo. Quando percebi que era o anjo do Senhor, fiquei maravilhado. O Senhor me tranquilizou, disse que eu não morreria. Então construí um altar para o Senhor e chamei-o de "O Senhor é Paz." Depois, o Senhor me pediu para derrubar o altar de Baal e o poste sagrado de Aserá. Eu fiz isso, mas à noite, porque tinha medo das pessoas na cidade. Quando descobriram, ficaram bravos e me chamaram de Jerubaal, dizendo que Baal deveria lutar por si mesmo. Então, os midianitas e outros povos se reuniram para lutar contra nós. O Espírito do Senhor me encheu, e eu toquei a trombeta para chamar o povo para a batalha. Reuni muitas tribos para lutar contra os inimigos. Eu ainda tinha dúvidas e pedi outro sinal a Deus, usando lã e orvalho. Deus confirmou que Ele estava comigo, e assim começou a nossa jornada para libertar Israel dos midianitas. De madrugada, eu, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o meu exército acampamos junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte de nós, no vale, perto do Monte Moré. Então o Senhor disse a mim: "Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade." E assim, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a mim: "Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas, se eu disser, este não irá com você, ele não irá." Então eu levei os homens à beira d'água, e o Senhor me disse: "Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber." O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a mim: "Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens." O acampamento de Midian ficava abaixo de nós, no vale. Então eu mandei os israelitas para as suas tendas, mas retei os 300.
e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Naquela noite, o Senhor disse a mim: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Assim, eu e o meu servo Pura descemos até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Eu cheguei bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando ouvi o sonho e a sua interpretação, adorei a Deus. Voltei para o acampamento de Israel e gritei: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividi os 300 homens em 3 companhias e pus nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E disse a eles: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Assim, eu e os 100 homens que me acompanhavam chegamos a oeste postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocamos as nossas trombetas e quebramos os jarros que tínhamos nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritamos: a espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem manteve a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Foram convocados todos os homens de Efraim, que ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Enviei mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zibe, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zibe no tanque de prensar uvas de Zibe. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zibe a mim, que estava do outro lado do Jordão. Os efraimitas me perguntaram então: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E eles me criticaram duramente. Eu, porém, lhes respondi: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zibe nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra mim. Eu e meus 300 homens, já exaustos, continuamos a perseguição. Chegamos ao Jordão e o atravessamos. Em Sucote, disse eu a AOS homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? Repliquei. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subi a Peniel e fiz o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel eu disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos.
subi pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e ataquei de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas eu os persegui e os capturei, derrotando também o exército. Depois de voltar da batalha pela subida de Eres, eu capturei um jovem de Sucote, que interrogou e que escreveu para mim os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Então fui a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão a seus homens exaustos? Eu prendi os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubei a fortaleza de Peniel e matei os homens daquela cidade. Então perguntei a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Eu prossegui: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E me voltei para Jéter, meu filho mais velho, e lhe disse: mate-os! Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então avancei e os matei, e tirei os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a mim: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Eu respondi: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prossegui: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Eu usei o ouro para fazer um manto sacerdotal, que coloquei em minha cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. Veio a ser uma armadilha para mim e minha família. E assim termina minha história.